Olá, bem-vindos ao canal Desenho Pra Mim. E hoje eu quero trazer a importância, conversar um pouco com você sobre a importância de ter pais, familiares, parentes, cuidadores treinados para lidarem com o autismo. Eu estive assistindo há pouco tempo, revi na realidade uma palestra de 9 de setembro de 2012, que foi a terceira jornada de análise do comportamento da USP em São Paulo. Lá, a psicóloga e outras pessoas que estavam palestrando, elas trabalhavam como analista do comportamento e trouxeram algumas informações interessantes que é até bom a gente conversar aqui para saber a diferença. Naquela época, em cada 113 pessoas que nasciam, uma era diagnosticada com um transtorno do espectro autista, que na época não era nem chamado assim, é chamado simplesmente de autismo, E já se considerava 1% da população com laudo, as pessoas que já tinham laudo, fora aquelas pessoas que não tinham laudo, que ainda estavam pesquisando, enfim. Hoje, a gente considera que em cada 57 pessoas, uma é diagnosticada com autismo. Por que isso aumentou? Isso não aumentou, gente. O que aconteceu é que os profissionais se qualificaram melhor e agora eles já conseguem diagnosticar precocemente. Isso faz uma diferença muito grande. Não é uma epidemia, não é uma modinha, isso já acontecia, mas muitas das famílias não aceitavam, não levavam para fazer avaliação, achavam que era só manha, uns já tratavam como deficiente mental, que hoje já se usa como DI, que é o deficiente intelectual, Então, que é a deficiência intelectual, e usavam palavras depreciativas de todos os tipos que você possa imaginar lá no início, em toda a história do autismo. Eu já fiz algumas indicações de livros para quem quiser entender sobre a história do autismo, tá lá. É muito interessante entender como isso tudo surgiu, como foram diagnosticados os primeiros casos, como é que a gente chegou até aqui. Então, assim, tem muita literatura para isso. Eu já fiz algumas indicações de livros e eu espero que vocês possam ler, porque informação é tudo. E informação qualificada é muito mais do que você possa imaginar. Então, por que eu estou chegando até esse nível aqui? Porque os profissionais nessa jornada, em 2012, já falavam da quantidade pequena que temos de profissionais para tratar o autismo. Que a gente não tem gente o suficiente para fazer o que a gente precisa para o nosso filho, que seriam 40 horas semanais de estimulação. A gente vai conseguir estimulação sim. Pelo plano de saúde, pelo governo, não importa. Mas ainda que a gente consiga essas horas, a gente não vai conseguir o total. É realmente muito difícil você conseguir 40 horas de estimulação. E não vai adiantar se em casa também você não fizer a sua parte. E isso é muito crítico. É muito crítico mesmo, porque muitos pais não estão conseguindo alcançar o que devem fazer dentro de casa. E foi por isso que eu criei esse projeto. E é por isso que vários outros projetos como o meu estão aí em vigor, para ensinar os pais, sim, que pode ser feito, para empoderar, para cada vez mais ensinar que dentro de casa a gente pode fazer muito para colaborar pro desenvolvimento do nosso filho, para estimular habilidades que ele vai precisar, que são pré-requisitos, inclusive, para a alfabetização, para o convívio dele na escola, para ele criar novas amizades, para ele ter relacionamento no futuro, E essa nossa, infelizmente, a infraestrutura no Brasil é precária. A gente ainda não tem muitos centros especializados, e quando tem, o valor do custo do tratamento ainda é muito alto. Então a gente consegue fazer uma parte e a outra não. E por isso a gente precisa compensar em casa. Essa é a minha mensagem para você. Escute os vídeos. Tire o melhor que você puder das comunicações, das dicas que eu dou aqui, de algumas aulas, para que você possa utilizar em casa. Não fica parado, não fica esperando que só o terapeuta pode fazer. Você precisa ser o protagonista do tratamento do seu filho também. Junto com a equipe multidisciplinar, você tem que perguntar. Se você não conseguir a informação do terapeuta por algum motivo, procure outras pessoas, vá procurar outras fontes de estudo. Não deixe de fazer
nunca estimulação dentro de casa, porque isso sim vai fazer muita diferença, não só com desenvolvimento dentro de casa, mas ele também vai render mais na terapia. E se ele render mais na terapia, ele vai caminhar mais rápido e ele precisa disso. O seu filho, essa criança que você cuida, você precisa vê-lo como um adulto já. Lógico que você vai tratá-lo de acordo com a faixa etária que ele tem, né? Sem infantilizar e sem também trazer muita rigidez dentro do equilíbrio do que tem que acontecer, né? Mas nunca deixando de estimulá-lo e nunca esquecendo que ele vai se tornar um adulto. E quando ele se tornar um adulto, ele vai ter que ter o máximo de autonomia possível, independente do nível de suporte que desse indivíduo vai precisar, né? Ele pode necessitar de um nível de suporte maior porque ele é severo, ele tem outras comorbidades ou outros problemas associados, não importa. Mas mesmo assim, você pode dar autonomia para ele. E se o máximo de autonomia dele for comer sozinho, ótimo! Se o máximo de autonomia dele for se vestir sozinho, maravilhoso! E se o máximo for escovar os dentes, bom também. Mas se você não ensinar, não estimular essas habilidades, ele não vai conseguir aprender outras. Entendeu? Então a importância do treinamento parental é essa. É você saber que você é a protagonista do tratamento do seu filho e que você pode melhorar ainda mais o tratamento dele em todas as terapias que ele fizer. Mesmo você não tendo todo o conhecimento que os profissionais têm, até porque a gente não vai ter mesmo. Eu tenho de uma área, mas de outra área eu já não tenho. Eu não sou especialista, mas eu consigo trabalhar em casa todas as necessidades dele, porque eu pego uma informação aqui, eu trabalho outra ali, não deu certo aqui, eu faço de novo. Gente, a gente não acerta sempre mesmo, não. É natural que se erre. O que não pode é deixar de estimular em casa de forma nenhuma. O que não pode é você entregar o seu filho aos equipamentos eletrônicos ou simplesmente deixar na terapia, deixar que a terapia faça por você. Não é isso. Não é sobre isso. Você precisa entender que você faz parte dessa grande equipe que são os cuidadores do seu filho junto contigo. Você gerencia isso e não só gerencia, você age. Você quer o desenvolvimento dele, você quer que ele crie essas habilidades. Então é extremamente importante o treinamento parental. Eu passei por isso alguns anos atrás e hoje eu vejo a diferença. Isso não quer dizer que eu não tenha mais dificuldade, lógico que eu tenho, porque meu filho está passando por outros desafios e cada vez eu aprendo mais. Mas eu não vejo isso como sofrimento não, gente. Eu aprendo junto. E eu aprendo junto com ele e ele me ensina coisas também. É uma troca, né? E a gente vai aprendendo. O que a gente não pode é se martirizar ou elevar muito o ego. A gente precisa se manter equilibrado, porque os desafios vêm. E a gente precisa enfrentá-los com muita coragem, muita criatividade e muita sabedoria para a gente poder ultrapassar todas as barreiras que a gente ainda vai enfrentar. Não é verdade? Então, um grande abraço, agradeço muito de ter visto esse vídeo. Se você puder, compartilha, segue a gente nas redes sociais, né? Vamos divulgar o canal para ajudar muitos pais que ainda têm muita dificuldade em entender os processos de educação em casa, ok? Um grande abraço e até a próxima.